Ok, então, continuando com REDPRI, nós estamos falando do procedimento disciplinar. Artigo 58. Passado o prazo de recurso, o diretor-geral da unidade encaminhará ao setor penal o original da ata e as cópias ao juízo da execução e à superintendência de movimentação penitenciária. Então, ao final, depois que passar aqueles prazos onde não houver mais recurso, ou seja, sentença transitada e julgada administrativamente, deverá então o diretor da unidade encaminhar original e cópias da ata ao juiz de execução e também à superintendência de segurança e movimentação penitenciária. Parágrafo único. Nos casos de falta grave e de pena de isolamento, o diretor-geral da unidade deverá comunicar o fato ao juiz de execução individualmente. Guardar então esses dois casos. Falta grave, nós já falamos quais são as faltas graves, são aquelas em que ocorre crime ou uma conduta em que causa maior danos à integridade física dos presos, também da segurança do presídio. Então, nessas faltas ou em caso de pena de isolamento, o diretor-geral da unidade deve comunicar o fato ao juiz da execução individualmente. Artigo 59. Em nenhuma hipótese a falta disciplinar poderá ficar sem apuração. Guarde esse detalhe, porque pode cair na prova de maneira diferente. Pode cair assim: em nenhuma hipótese a falta disciplinar poderá ficar sem sanção. Pode ficar sem sanção. Muitas vezes há uma falta grave, uma falta qualquer, e não há sanção, mas a apuração deve haver. A falta disciplinar deverá ser apurada na unidade prisional onde foi cometida. Isso porque muitas vezes o preso é transferido e então incumbe a antiga unidade prisional apurar a falta, se ele houver cometido falta anterior nessa unidade. Parágrafo 2º. Sendo impossível a apuração da falta disciplinar pela urgência de transferência, a unidade para onde o infrator for transferido dará continuidade à apuração. Então, se caso transferência, dará continuidade. Não fala que deve iniciar a apuração. A apuração não deve ser iniciada no lugar onde a falta foi cometida. Mas, se foi transferido o preso, na unidade onde ele estiver, dará continuidade ao andamento da apuração. Sendo impossível a apuração da falta disciplinar pela urgência de transferência, nós acabamos de falar isso. Esse é o parágrafo 2, né? Vamos agora para o parágrafo 3º. A urgência da transferência, citada no parágrafo anterior e solicitada pelo diretor-geral da unidade, será definida pela Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária. A Superintendência de Segurança e Movimentação é responsável pela essa movimentação, por essa escolta interna dos sentenciados. Então deve ser a ela notificada, né, comunicada e definida, né? Parágrafo 4. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, a unidade de origem remeterá para a unidade de transferência a documentação pertinente e necessária à apuração, juntamente com o prontuário do infrator, em até 5 dias, contados a partir da data da transferência dele. Então, nos casos que é impossível a apuração da falta disciplinar pela urgência de transferência. Então, no caso de urgência de transferência, a unidade deve remeter junto com o preso toda a documentação pertinente e necessária à apuração, juntamente também com o prontuário do infrator. Por quê? O prontuário do infrator contém ali toda a sua história, contém todas as suas notificações, todos os comunicados, todo o seu histórico, né? Então, deve ser remetido junto com ele. Em até 5 dias, guardar esse número também. Os meios de coerção. Agora nós vamos falar um novo assunto, os meios de coerção. Artigo 60. As medidas coercitivas serão aplicadas exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e cessarão de imediato para determinação do diretor-geral ou diretor de segurança, após atingida sua finalidade. O que são as medidas coercitivas? São aquelas medidas usadas para, em caso de emergência, para cessar uma
Por exemplo, o início de motim ou o início de uma rebelião. Então, são utilizados meios coercitivos aos grupos, né, que são próprios, que fazem intervenção. Tem o grupo de intervenção tática, né, tem o GIR, o JIT, esses grupos, tem também o COP, que muitas vezes ajuda nessas situações de coerção. Então, devem ser usados os meios coercitivos de maneira prudente, né, para o restabelecimento da normalidade. Deve-se tomar cuidado para que essas medidas não agravem mais a situação. E à medida que for cessar a necessidade da coerção, ou seja, que for instituída a normalidade, deve cessar então essas medidas coercitivas. Observação: intervenção com armas não letais, né? Spray de pimenta, munição de borracha. Não se pode fazer uma coerção, né, com armas letais, porque seria desproporcional, né? Então, observar esse detalhe. Artigo 61. Os meios de coerção tais como algemas e camisas de força só poderão ser utilizados nos seguintes casos: como medida de precaução contra fugas durante o deslocamento de preso, podendo ser retiradas quando do comparecimento em audiência perante a autoridade judiciária ou administrativa. É lógico que durante a condução de um preso, por exemplo, na área externa do presídio, há presídios que, por exemplo, o consultório médico fica do lado de fora da unidade. Você não vai conduzir um preso sem algema, porque há um risco de fuga, há um risco de rebelião. Então, deve usar esses meios de coerção, né, mas prudentemente também, né? E camisa de força também, no caso, só se em caso de os presos, né, semi-imputáveis. É muito comum isso nos hospitais, né, psiquiátricos, mas também deve ser usado com cautela e só quando houver necessidade. Aqui no número 2, né, por motivo de saúde, segundo recomendação médica. 3. Em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-los, em razão do perigo iminente para a vida do preso, do servidor ou de terceiros, né? Como eu falei no caso lá aquele exemplo do consultório médico na área externa. Então, continuando, parágrafo único. Ao constatar situação grave, o diretor-geral da unidade comunicará o fato ao juiz da execução e à Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária. Atenção, você que está estudando para esse concurso, observar que sempre, né, em situação grave, é citado a Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária. No interesse da disciplina e da averiguação do fato, o diretor-geral da unidade poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo fato de até 10 dias ou solicitar a inclusão dele no regime disciplinar diferenciado pelo mesmo período. Então, pessoal, o isolamento ele é usado muitas vezes como pena, como penalidade, mas ele pode também ser utilizado como preventivamente, como isolamento preventivo do faltoso. É um detalhe nesse artigo 62 que eu já vi no simulado, nunca vi em prova, mas já vi no simulado, que fala que isolamento preventivo do condenado. Não é do condenado, é isolamento preventivo do faltoso, seja ele provisório, seja ele condenado, seja ele em qualquer outro tipo de prisão. No máximo 10 dias o isolamento preventivo. Parágrafo 1º. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado dependerá de despacho do juiz competente. Não é do diretor da unidade, não é do promotor de justiça, não é da nenhum outro órgão. A inclusão no RDD depende de despacho do juiz competente pela execução. Parágrafo 2º. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Então, esse tempo que o preso ficou no regime disciplinar diferenciado, ainda que no período de prisão provisória,
será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. O isolamento do preso será cumprido com controle do médico da unidade, que informará ao diretor-geral o estado de saúde e mental do isolado, né? A lei de execução penal fala que o médico deve visitar diariamente o preso que estiver no isolado. Nós sabemos que isso não acontece pela deficiência mesmo das unidades prisionais, nem todas as unidades prisionais possuem um médico, né? E muitas vezes a quantidade também de isolados é grande, e há outras emergências, não tem condição do médico estar todo dia, mas a lei de execução penal prevê. Observação, né, em vermelho aí, nem toda unidade prisional possui médico, devendo essa função ser desempenhada por outro profissional da saúde, né? Então o preso, nem todos os presos têm acompanhamento médico, né, constantemente. Então muitas vezes o enfermeiro, o técnico de enfermagem tem feito esse serviço, né? Infelizmente, como eu falei, a deficiência. Artigo 64 do Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar funcionará como órgão sindicante, vai apurar as faltas, né? Judicante, vai julgar essas faltas, e de assessoramento do diretor-geral, competindo-lhe, entre outras, o exercício das seguintes atribuições. Então, primeiro detalhe, ele é sindicante, ele apura as faltas, ele julga e assessora. Então, sindicante, judicante e assessoramento do diretor da unidade. Atribuições: analisar e julgar faltas disciplinares, sejam elas graves, médias ou leves, aplicar as respectivas sanções, propor elogios e recompensas. Então, guardar esse detalhe, junto com o diretor-geral da unidade, né, ele vai analisar, vai julgar as faltas e aplicar as sanções, propor elogios e recompensas, instruir, examinar, emitir parecer nos pedidos de reconsideração e de revisão das sanções disciplinares. Então também parecer nos pedidos de reconsideração, então isso também incumbe ao Conselho Disciplinar. Instaurar sindicâncias, né, a função sindicante, como foi falado. O Conselho Disciplinar será composto no mínimo de 3 servidores capazes e experientes, designados por quem? Pelo diretor-geral da unidade, por período de 6 meses, sendo recomendável o rodízio. Nós sabemos que as provas de concursos ultimamente têm feito muitas pegadinhas, então fica atento, né? Esse é um detalhe interessante, porque o Conselho Disciplinar, 3 servidores capazes, 6 meses, sendo recomendável o rodízio. Não é obrigatório o rodízio, né? É recomendável. Parágrafo 1º. Para cada membro do Conselho Disciplinar será designado um suplente. Então, 3 membros, 3 suplentes, 6 meses, né? Parágrafo 2º. O Conselho Disciplinar somente poderá funcionar com a totalidade de seus membros. Então, se houver 2 membros na reunião, não poderá haver reunião.